Olá, amigos, tudo bem? Uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Crime choca moradores no norte do estado. 2 irmãos foram assassinados dentro de casa. A polícia acredita em roubo seguido de morte. O dinheiro que estava na residência foi roubado. Encontrada a mãe que abandonou o filho recém-nascido numa rua em Cariacica. A mulher foi estuprada e teve o bebê em um cemitério. Ela teria transtornos psicológicos e acreditou que a criança estava morta. Rodovia do Contorno em Cariacica, um risco para os pedestres e para os motoristas. A estrada está em péssimo estado de conservação. A prefeitura denunciou as condições da rodovia ao Ministério Público Federal. Conexão Justiça, o quadro que ensina sobre os nossos direitos, vai falar hoje sobre multas de trânsito e os recursos que muitos reclamam que sempre são recusados. Olha, a polícia fala sobre o assassinato de aposentado em Vila Velha. O idoso tinha caminhão de frete e caiu numa emboscada. Ele foi espancado até a morte. Um dos suspeitos conhecia a vítima, morava no mesmo bairro. Fraqueza, desânimo e um cansaço que não passa. E todo mês aquele fluxo menstrual intenso. Melhor investigar, amigas. Muitas mulheres desenvolvem anemia provocada por esse problema. Veja os detalhes no Fala Doutor. Ônibus bate em caminhão perto da UFES em Vitória. O caminhão foi arremessado contra um poste. Com o impacto e o susto, muitos passageiros passaram mal. É emprego, não deixe de conferir as oportunidades do dia. E, finalmente, Dona Sônia não é mais uma náufraga. Ela ficou dias com a casa alagada de esgoto. Um transtorno, viu? O TN acompanhou o problema e cobrou solução. Dona Sônia espera ter se livrado dos alagamentos para sempre. Vou poder até ligar o ventilador e os mosquitos vão me deixar em paz. Glória a Deus. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Não saiam daí, se sair, volte rapidinho, porque a gente volta já já. Bom, queridos amigos, já estamos de volta. Muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá. Agora, a pergunta que todos se fazem na pequena cidade de Ibiraçu. Por que tanta maldade? Os irmãos foram enforcados e mortos dentro de casa. O assassino levou celulares e dinheiro da venda de um carro. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Foi o pai quem encontrou os filhos mortos. Ele entrou em estado de choque. Eram jovens com muitos amigos e cheios de sonho. Atrás desta porta arrombada está o mistério de um crime brutal. Lucas de Marta Cera, de 22, e Luéric de Marta Cera, de 18 anos, são irmãos e foram encontrados mortos dentro da própria casa. Eu não consigo imaginar. Uma cidade muito pequena, eu me imagino como que está esse pai e essa mãe, que só tinha essas duas crianças. O delegado responsável pelo caso, Fabiano Azevedo, não quis gravar a entrevista, mas ele conversou comigo pelo telefone. E segundo ele, as primeiras informações são de que os bandidos renderam os irmãos do lado de fora de casa. Lá dentro, eles foram amarrados e enforcados até a morte. Quem encontrou os corpos dos irmãos foi o próprio pai. O filho de Renato é amigo de Luéric. O comerciante conta que recebeu a notícia da morte dos irmãos enquanto trabalhava. É um menino muito bom, muito sonhador, muito educado. Então foi com muita tristeza, porque foi muito próximo da minha família, né? Como era colega dos meus filhos, estão muito abalados, estão muito tristes, sentidos demais, consternados com o que aconteceu. Um querendo ir embora, não querendo ficar aqui mais. Foi muito triste. Os irmãos moravam com o pai nesta casa no bairro Bela Vista, em Ibiraçu, na região norte do estado. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que a casa estava revirada e cerca de R$30 mil não estavam mais no local. O dinheiro seria da venda de um carro. Só a crueldade humana mesmo, a ausência de Deus para acontecer uma coisa dessa, né? O pai e a mãe estão em estado de choque, né? Muito triste mesmo. Lucas, o mais velho, trabalhava na garagem de casa lavando carros. O material de trabalho ficou ali, encostado no muro. Já Luéric tinha um sonho, ser dentista. Tinha um sonho de cursar odontologia, estava estudando, um menino muito sonhador, muito educado, muita gente fina. Nunca deu trabalho, né, pai? Não, de forma nenhuma. Eu acredito que nem em casa, nem para os pais, nem na escola. Só tem para dizer bem dele.
A pacata cidade com pouco mais de 11 mil habitantes anoiteceu diferente, reacendeu a insegurança vivida no local. Pedi encarecidamente que as autoridades façam alguma coisa. Se fosse eu, mãe, que já perdi um, e chegar na minha casa e encontrar os meus 2 filhos. E muita crueldade, pior, eles foram enforcados. Por que tanta maldade? Realmente, dona Emília, não dá para encarar nem aceitar tanta maldade do ser humano, muito menos imaginar a dor desses pais. A polícia ouve testemunhas e, por enquanto, ninguém foi preso. E, pessoal, a polícia identificou a mulher que abandonou o filho recém-nascido numa rua de Cariacica. Ela tem problemas psicológicos e tinha sido interditada pela justiça em 2003. Pois é, de acordo com o delegado, a mulher ficou grávida depois de ser estuprada. Ela entrou em trabalho de parto num cemitério quando visitava o túmulo do pai. Achou que a criança estava morta e abandonou o próprio filho. A mulher de 38 anos prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela revelou ser mãe de 2 adolescentes, de 17 e 18 anos. E a gravidez do terceiro filho foi fruto de uma relação sexual que, pelo fato dela ser vulnerável, é considerada como estupro, segundo o delegado. Então, desde fevereiro de 2003, ela já havia sido interditada pelo Poder Judiciário. Então, já tem uma sentença de interdição e que ela era absolutamente incapaz para os atos da vida civil. A mulher mora na Serra e foi até Oriente, em Cariacica, no último dia 6 para visitar o túmulo do pai. Ela admitiu que esse é um costume que mantém toda semana, mas só que no cemitério começou a sentir fortes contrações e a entrar em trabalho de parto. O parto foi realizado pela própria mãe no cemitério do bairro Oriente, em Cariacica. Ela disse à polícia que pensou que a criança estivesse morta, por isso a enrolou no embrulho de papel e a deixou no local. E só na manhã do dia seguinte, então, ao amanhecer, ela retornou para sua casa no município da Serra. O bebê está internado no Hospital Infantil em Vitória e deverá ser encaminhado para um acolhimento institucional. A mãe da criança recém-nascida foi liberada da delegacia. Pelo fato dela ser absolutamente incapaz, ela vai estar submetida a uma medida de segurança, então não foi realizada a prisão da investigada. Já foi colhido o material genético, o DNA dela, para nós confrontarmos então com essa criança e termos uma prova objetiva, um laudo técnico, no sentido de que ela é a mãe da criança, apesar de que nós não temos mais nenhuma dúvida. E a partir daí o procedimento será encaminhado então ao Poder Judiciário e ela vai estar submetida a uma medida de segurança. O bebê passa bem, deve receber alta nos próximos dias. Aí será encaminhado para um abrigo para ser adotado por uma família cadastrada no sistema da justiça. Olha, quase 16 quilos de droga. Foi uma operação conjunta das polícias Rodoviária Federal e Civil e também a Receita Federal. Olha os policiais aí dando baculejo. Cães farejadores descobriram a maconha hoje cedo dentro de um ônibus que passava pela BR-101 em Viana. O ônibus seguia do Rio de Janeiro para Vitória. A droga estava dentro de uma mala no bagageiro do coletivo. Quando o dono da bagagem foi identificado, outra abordagem aconteceu e mais tabletes de maconha foram apreendidos dentro da mochila desse passageiro, tá? Ele foi preso e disse que a droga seria distribuída na Bahia e que receberia R$2.000 pelo transtorno. Agora vai pagar muito mais por isso. Pois é, ele receberia R$2.000 pelo transporte, Pelo transporte, né? Isso. Desculpa. Uma rodovia privatizada e cheia de problemas. É a rodovia do contorno. No trecho em Cariacica, buracos, prejuízo para motoristas e perigo para pedestres que têm dificuldade em atravessar. Olha, pessoal, a Prefeitura de Cariacica resolveu acionar o Ministério Público Federal para cobrar uma melhor manutenção dessa rodovia. Veja só. Para atravessar a pista, Dona Luzimar tem que ser rápida e levar os filhos junto também. É muito complicado para atravessar aqui, muito perigoso. Esse sinal mesmo, tá tudo doido. Não está funcionando, já arrancaram os botões daí, a gente aperta para poder fechar o sinal, mas não tem como. Essa é a rodovia do contorno, precária, incompleta, perigosa. Atravessar aqui é uma dificuldade mesmo, o pessoal se arrisca toda hora aqui. Estou reclamando muito acidente, aqui dá acidente direto, não tem uma passarela, no meio da faixa tem um gelo baiano, fica difícil. Mas esse risco todo, claro, não é exclusivo dos pedestres, não. Dirigir pelos cerca de 15 quilômetros da rodovia é desafiador. Não
tá fácil não, meu irmão. Tá meio difícil. As pistas muito ruins, cheio de buraco. Você bate num buraco, igual eu macei minha roda do meu carro ali, ó. É difícil, né? Tá muito difícil. Essa semana passada, agora na sexta-feira, eu passei no buraco, amassou as 2 rodas. Tive que levar na oficina porque estava impossível andar com o carro do jeito que aconteceu aí. A Prefeitura de Cariacica preparou um dossiê denunciando as condições da rodovia do contorno ao Ministério Público Federal. E outro problemão por aqui é o furto de cabos de energia. Entre 2015 e 2016 foram registradas várias ocorrências que deixaram mais de 60% do contorno sem luz elétrica. Segundo um cálculo feito pela Prefeitura, o valor do prejuízo ultrapassa R$1,5 milhão de reais. O investimento total foi de cerca de 12 milhões. E isso, assim, não era obrigação da Prefeitura. Nós assumimos e agora a sensação que dá para todo mundo que o culpado da escuridão é a Prefeitura. E pelo contrário, nós estamos tentando dar luz em um local que está escuro por conta do governo federal. Os impostos são recolhidos no município, vão para o governo federal e o governo federal ainda nos coloca sujeito a isso, uma negligência danada e um descaso com a cidade, né? O prefeito ainda diz que a responsabilidade pela manutenção do contorno, que é uma rodovia federal, seria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do DENIT ou da concessionária que administra o trecho. Se a Eco 101 diz que é o DENIT ou o DENIT diz que é a Eco 101, eles possuem um instrumento interesse. Você pode ver que em nenhum momento eles dizem que é a Prefeitura. Neste caso, nesse trecho da rodovia do contorno, há um jogo de empurra. Ninguém quer assumir a responsabilidade dos que deveriam assumir. Então, assim, hoje nós estamos buscando uma solução para que alguém assuma a responsabilidade daquilo de direito, não jogue para a Prefeitura. Só que nós já sabemos, e eu espero que o Ministério Público Federal também abra essa caixa preta do pedágio, porque não dá para a gente ficar pagando e não ter nenhum benefício sequer na cidade de Cariacica. Com essa representação junto ao Ministério Público, a expectativa é que os órgãos responsáveis atuem mais efetivamente na manutenção da via, viu? A Eco 101 e o DENIT ainda não se pronunciaram sobre o assunto. É quinta com vagas de emprego para você. São chances para analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de loja, executivo de contas, promotor de cartão, supervisor de logística e auxiliar de manutenção. Cadastro no site psicostore.com.br. Acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Um ônibus bateu num caminhão que foi arremessado contra um poste a 50 metros. 30 passageiros estavam no coletivo, muitos passaram mal. O motorista e o carona do caminhão foram socorridos pelo SAMU. A frente do caminhão-baú ficou destruída. O veículo foi parar a 50 metros do local da batida e atingiu em cheio este poste. O condutor do ônibus colidiu na traseira do caminhão. O caminhão, segundo testemunhas, estava parado no semáforo e veio arremessar uma distância mais ou menos 50 metros e veio colidir com o poste. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. Segundo a Guarda Municipal, a pista estava molhada e o sinal vermelho quando aconteceu a colisão. A chuva aconteceu mais cedo, mais intensa, mas apenas estava molhada a pista. E acredito que com a frenagem o ônibus não parou e veio a colidir. O impacto da batida foi tão forte que até o airbag deste carro aqui foi acionado. O motorista e o carona que estavam aqui dentro, eles passaram muito mal e foram socorridos pela ambulância do SAMU. O ônibus que atingiu a traseira do caminhão-baú era da linha 517, que faz o trajeto do terminal de Laranjeiras ao terminal de Campo Grande, em Cariacica. Cerca de 30 passageiros estavam no coletivo. Tinha uma vítima do ônibus Transcol. Acredito, a linha 517 veio passar mal com fortes dores nas costas e no pescoço. Pessoal, e com esse tempinho chuvoso e pista molhada, é preciso mais atenção. Principalmente diminuir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente. Polícia prende suspeitos de espancarem até a morte caminhoneiro durante assalto em Vila Velha. Os criminosos foram presos nesta madrugada na região serrana. Olha o senhor aí. Um deles era conhecido conhecido do idoso que você viu na foto aí, e simulou um frete para roubar o caminhão dele. O veículo teria sido encomendado por um comerciante de Marechal Floriano que pagou R$10 mil.
Segundo a polícia, o comprador disse aos executores que o dono do veículo deveria desaparecer após o roubo. O crime aconteceu no último dia 5, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O aposentado João Pereira Neto, que você viu aí na foto, de 74 anos, foi brutalmente espancado e abandonado em um terreno. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Mais informações da prisão dos autores desse crime horrível você confere no Tribuna Notícias, segunda edição, com George Beach. Começa às 7h20 da noite. Bom, agora a gente vai falar da dona Sônia. Lembra, essa noite ela dormiu tranquilamente, sem mau cheiro, sem esgoto dentro de casa. Ingrid e amigos, há dias o TN tem acompanhado o drama da moradora de Vila Velha. Ela denunciou, nós cobramos resposta e finalmente o problema foi resolvido. Dona Sônia era só sorrisos. Equipes da Prefeitura e da Cesan unidas para pôr fim ao pesadelo que virou a vida da cabeleireira. Olha só como ficou a casa da moradora por dias e dias. Esgoto por todo lado, em todos os cômodos. Ontem foi dia de limpar toda a sujeira e deixar para trás as noites mal dormidas, né, Dona Sônia? Senti muito aliviada por agora limpar a casa e ela fica limpa. Porque limpando eu tava, só que limpava de manhã, de noite já tava água tudo de novo. De acordo com a prefeitura, o problema era causado pela sujeira na rede que capta a água da chuva. Se vocês forem ver ali atrás, ele está fazendo uma ligação direto na drenagem da rede de esgoto. Então essas ligações também, se não forem bem feitas, não deveriam estar sendo feitas. Mas se for bem feitos, tem que tomar cuidado, porque podem vir entrar material na rede e ocasionar entupimentos. Problema resolvido, moradora satisfeita, que a partir de agora, Dona Sônia só tenha boas noites de sono. Vou poder até ligar o ventilador e os mosquitos vão me deixar em paz, porque além de ter o cheiro, mau cheiro, não podia ligar o ventilador porque aumentava mais e os mosquitos estavam fazendo festa, né, minha filha? Só que hoje a festa deles acaba também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pelo seu alto astral também, viu, Dona Sônia? Ligamos hoje cedo para Dona Sônia. Ela disse que foi dormir de madrugada limpando a casa. Agora está tudo cheiroso. E para evitar que problemas como esse se repitam, a Prefeitura prometeu reforçar a fiscalização de ligações irregulares na rede pluvial. Dona Sônia, estou sentindo o cheiro da sua casa aqui no TN, viu? E a gente aproveita e lembra você que essa denúncia da Dona Sônia chegou pelo nosso WhatsApp. E esse é o nosso papel. Você sugere, vamos até as comunidades e, claro, cobramos respostas do poder público, tá? Estamos sempre ao seu lado, com certeza. O número do nosso WhatsApp está aí na tela da sua televisão, 99792-2530, 99792-2530. Mande fotos, vídeos, sugestões, que a gente está aqui, eu e Ingrid, toda a equipe do TN, esperando por você. Por falar em equipe, equipes de resgate encontraram algo que pode ser uma pista do professor universitário desaparecido no Pico da Bandeira. As buscas foram retomadas hoje cedo. Já são 4 dias de procura envolvendo equipes de bombeiros, PMs, brigadistas e funcionários do Parque do Caparaó. O professor Antônio Dutra Júnior, de 43 anos, você está vendo aí, sumiu no último domingo. Ele subiu o pico com um amigo e um grupo de excursão. Ontem foi encontrada uma pista que pode ajudar a direcionar as buscas. De acordo com a família, um galho colocado no rio pode ter sido usado por Antônio para atravessar o trecho. Hoje, o resgate vai concentrar os trabalhos nesse local, tá? Um helicóptero também é usado nas buscas. E você, mulher, anda desanimada, com preguiça, uma fadiga que não passa? Sabia que pode estar relacionado ao fluxo menstrual? E é verdade, pessoal. Especialistas alertam mais de 8 dias de fluxo intenso podem provocar anemia e outras doenças, tá? A Jéssica viveu esse drama. Eram 10 dias de sacrifício até para trabalhar. No Fala Doutor, uma médica ensina o que fazer nesses casos. Antes mesmo de chegar, ela já provoca mudanças no humor e no corpo da mulher. Eu fico um pouco nervosa, dá um pouco de dor de cabeça também, uns dias antes. Mas aí eu já sei que tá no período, então é síndrome da TPM. Bem estressada, nada agrada, tudo é insuportável. Até eu mesmo, às vezes não me entendo. E se a TPM já incomoda, imagina a menstruação.
Para algumas mulheres, é aí que tudo complica de vez. Jéssica que o diga, né? Há 4 anos, o fluxo menstrual dela era tão intenso que atrapalhava até a vida social. Eram 10 dias de tormento todo mês. Uma mulher gosta desses dias, né? E no meu caso, me incomodava bastante, porque durava de 8 a 10 dias. E o fluxo era muito grande, então eu tinha que ir muito ao banheiro, se me atrapalhava no serviço, porque tinha que fazer bastante troca. E o fluxo também me gerava muita cólica, né? E o estresse, minha DPM ficava lá em cima, porque aquilo me incomodava, às vezes eu deixava de sair. Para resolver o problema, a vendedora procurou ajuda. Na época, ela tinha 20 anos e estava pré-anêmica. Exames comprovaram que a causa do fluxo menstrual intenso e prolongado era um distúrbio hormonal. Segundo especialistas, o ideal é que a menstruação dure de 2 a 8 dias. E o fluxo considerado normal é entre 40 e 60 ml de sangue por ciclo. Se você não se encaixa nesses parâmetros, é bom investigar o porquê. Pode ser que você esteja com uma disfunção hormonal ou até mesmo uma doença mais grave. Como pólipos, como mioma, como adenomiose ou até alguma doença também, até um CA de útero também pode estar causando esse sangramento em grande quantidade. O problema é detectado através de exames de imagem e de sangue. No caso da Jéssica, não foi necessário fazer nenhum procedimento invasivo. O tratamento foi feito com anticoncepcional mesmo. E hoje ela tá muito bem, obrigada. Sei quando vem, eu sei quando vai embora, a quantidade é mínima, né? Graças a Deus, melhorou 100%. Nem de mais, nem de menos. O equilíbrio é sinônimo de saúde. Na dúvida, pergunte a quem entende do assunto. E quanto mais cedo a informação vier, melhor. Que toda mulher que tem a menarca, que é a primeira menstruação, tem que procurar um ginecologista, até porque para ela ser orientada. Porque nos 2 primeiros anos, a gente ainda tem uma maduração ainda desse organismo para poder estar se adequando a esse ciclo menstrual adequado. Você anotou o recadinho da médica, né? Meninas, procurem o consultório assim que ficarem menstruadas pela primeira vez. Como vimos, é super importante para evitar desconfortos e até doenças no futuro. Ladrões de celulares foram presos durante uma operação da polícia no sul do estado. Um dos bandidos já tinha sido flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja. Veja aí. Ante entra no estabelecimento de forma tranquila, tira a arma, anuncia o roubo e já coloca a mochila no balcão. Veja que, para evitar ser roubada, essa cliente disfarça e, de forma sorrateira, pega o celular na bolsa e esconde no bolso. Enquanto isso, o bandido exige que o funcionário coloque vários aparelhos na mochila. O suspeito acabou detido. Ele faz parte de uma quadrilha que cometia assaltos e revendia os celulares para um comerciante de Guarapari. O comerciante e outros integrantes do grupo ainda estão sendo procurados. Pois é, quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar os outros suspeitos, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Um beco que vive alagado mesmo em dias de sol, para passar só usando bota. Então veja na reportagem de Carol Fernandes. Não precisa de muita chuva para o pessoal que mora aqui no beco começar a sofrer de novo com um problema que já existe há décadas. Alaga tudo. Não tem como esquecer. A água misturada com esgoto, fezes de rato, de gente, larva de mosquito e tudo que tem direito bate na porta de casa, quando não entra. Quase todo dia que limpar, umas 2, 3 vezes por dia. Sujeira, maranhense, a maior dificuldade. Se o problema já dura tanto tempo, o jeito é se virar como pode. Quem tem bota usa, quem não tem, bota o pé na... Melhor deixar pra lá. Aqui a gente tem que ficar andando pelas paredes, por causa dos buracos que tem. Quando passa pra ir pra rua, leva uma água pra lavar o pé, porque rato, barata, tudo passa nessa água. Esse morador que é músico só atravessa de moto, menos quando precisa ajudar o restante da família ou algum vizinho a atravessar. Imagine então passar com equipamento, um saxofone de todo tamanho. Os compromissos do pessoal ficam a cargo de São Pedro. Choveu, desmarca. Choveu, aqui encheu, não tem jeito. E tem que esperar uns 10 dias para secar isso aqui. Isso aqui é resultado de chuva pouca, coisa de 2 dias. Quando chove de verdade, a água misturada com esgoto chega a bater aqui, ó, nessa marca. Com os dias, o sol,
Isso aí passa. O que não passa são os malefícios dessa água podre na saúde dos moradores. Numa dessas enchentes mais fortes, Dona Maria perdeu até a casa. Ainda está terminando de construir de novo com a ajuda da família. Mas as marcas da leptospirose, que pegou há 2 anos, e os frequentes problemas de pele não desapareceram. Tomei vários antibióticos no PA da Glória e fiquei 1 ano e pouco em tratamento. Aliás, eu estou com a receita ali tudo. Eu ainda estou em tratamento. Essa semana mesmo passei para o dermatologista. Construir esse passeio foi a forma que o Fernando encontrou de entrar em casa sem botar o pé nessa nojeira toda. E para tentar resolver a situação das cerca de 30 famílias que moram aqui no beco, eles fizeram um abaixo-assinado, pedindo um manilhamento novo e a suspensão do piso. Isso há mais de ano. E até agora nada. Quase 2 anos que fizemos esse abaixo-assinado. Entregamos lá. E nada? Nada. Até hoje nada. Sabe o que é que mais me dói? Que na hora da eleição, todo mundo se lembra desse buraquinho aqui. Disse tudo. Quanto descaso, né? Bom, a Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe ao local para resolver o problema dos moradores de Jardim Marilândia. A comunidade pode solicitar serviços através da ouvidoria. O telefone, anotem aí, está aqui embaixo do seu vídeo também, 0800 283 90, ao finalzinho ali, ó, 59. O quadro que ensina os nossos direitos fala hoje sobre multas de trânsito. Marcele Altué foi à sede da Polícia Rodoviária Federal e traz um passo a passo de como recorrer das multas. Escuta, eu pergunto, é preciso advogado para apresentar o recurso? Há um prazo para receber a notificação? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas agora para você no Conexão Justiça. Conexão Justiça veio até a sede da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo. Entre as atribuições do órgão está a de fiscalização do trânsito. E é claro, para as infrações existem as multas. Você sabe como recorrer delas? Em todos os casos, cabem recursos? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Quem nos recebeu foi o inspetor Macedo Miranda. Primeiro, ele reafirmou a competência da PRF para aplicar multas de trânsito em qualquer trecho de uma rodovia federal. Em seguida, nos falou sobre os recursos. Quem acredita ter recebido uma multa de trânsito equivocada deve primeiro protocolar um recurso na Comissão Administrativa de Defesa de Autuação. Quando você é multado, vai ser expedida uma notificação da autuação. Essa notificação ela tem que ser entregue para a postagem em até 30 dias. A pessoa recebendo essa notificação da autuação, ela vai ter 30 dias para entrar com recurso e 15 dias para indicar o real infrator. Isso é, quem é que estava conduzindo o veículo na hora, se não for o proprietário. Se o órgão entregar além de 30 dias, você vai entrar com recurso e você vai ganhar. É tudo muito simples, é só recorrer. Não há necessidade de advogado. Na Comissão Administrativa de Defesa de Autuação do Espírito Santo, conhecida como CADA, cerca de 300 recursos são protocolados por mês. 96% são indeferidos. Isso porque, na maioria, não há fundamentação legal. E para agilizar a análise dos pedidos, o sistema é todo eletrônico e a pessoa recebe a decisão em casa. Nessa primeira fase da notificação da autuação, você não precisa pagar. Você pode pagar no prazo que tiver lá com 20% de desconto, mas você não precisa pagar. Assim que você entra com recurso, é suspensa a multa e é suspensa os pontos até serem julgados. E quando a pessoa recorre de uma multa e esse recurso é indeferido, ainda há uma outra opção aqui na esfera administrativa, que é aqui na JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É isso mesmo? Exatamente. Se o seu recurso sua defesa da autuação for indeferido, primeiro, você vai receber um ofício na sua casa sobre essa decisão. Também não precisa de advogado, e só que na JARE você também não precisa pagar a multa antes. Só que você também, se passar muito prazo, você não vai conseguir licenciar o veículo enquanto não sair a decisão da JARE. Então, o recomendável, enquanto o recurso está sendo julgado, é pagar a multa. Pagar e no recurso, se você achar que tem direito, solicitar o ressarcimento.
E a pessoa tem que vir aqui na sede da PRF protocolar isso? Não necessariamente. Ela pode vir aqui na sede, sim, mas em qualquer instalação da Polícia Rodoviária Federal, uma delegacia, um posto de polícia, todos esses lugares aceitam. Pode mandar pelo correio também? Pelo correio também, e vai contar como prazo a data da sua postagem, não a data que chegou na polícia, não. Agora é importante destacar que o endereço do proprietário do veículo tem que estar sempre atualizado lá no Detran, né? Sim, para ele poder tomar ciência. Senão ele vai ser considerado notificado se ele tiver o endereço errado e ele não vai tomar conhecimento. Para aqueles que pretendem pagar a multa sem recorrer dela, é bom anotar esse site, cepro.gov.br/SNE. No sistema de notificação eletrônico, a multa recebe 40% de desconto até o prazo para pagamento. Nos órgãos emissores, esse desconto chega a até 20%. O ideal seria que a Polícia Rodoviária Federal não emitisse nenhuma multa. Isso seria o nosso ideal. Né? Infelizmente, ela existe como de caráter educativo. Conexão Justiça fica por aqui. A gente volta quinta-feira que vem. Até lá! Fala sério, que bacana. Tanta informação que a gente não conhecia, né? Esse site que podemos pagar a multa com 40% de desconto, por exemplo, vamos lá, serpro.gov.br/SNE. Mas, como disse o inspetor, a multa tem caráter educativo. O ideal é não precisar aplicá-las. Agora, você também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente, por favor. Anote o e-mail, tá? Tá aqui embaixo também. conexãojustiçatn@gmail.com. Tem ainda a página profissional da Marcele no Facebook. Basta procurar por Marcele Altoé. Roda a capa aí. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 13 de julho. Aqui na foto principal, Moro condena Lula, mas não decreta prisão. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Trecho da sentença de Moro. Mudanças na lei trabalhista só vão valer para os novos contratos, afirma Ministério. Mãe que abandonou o bebê na rua deu à luz em cemitério, diz delegado. Vasco e Botafogo colam no G6. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, gargalhadas e desabafos de Fafá de Belém. Irmãos assassinados após vender carro. E no caderno especial sobre rodas, lançamentos chegam até dezembro. A seguir tem vagas de emprego para revendedor, porteiro, balanceiro, conferente, motorista de caminhão, açougueiro e recepcionista. A gente volta já já, agora 12:33, queridos amigos. Estamos de volta com vagas de emprego no Cine de Cariacica. São chances para revendedor, porteiro, balanceiro, conferente, motorista de caminhão, açougueiro e recepcionista. Cadastro no site cine.com.br. Lembrando que o cadastro é só pelo site. Não adianta ir pessoalmente no Cine, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí Suzy Faria com o Ronda Geral, hoje entrevistando o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Newton. Newton Rodrigues, isso mesmo, imperdível. Fiquem em paz e até amanhã. Beijo, pessoal, até amanhã.